Ora, bom dia, paz de Deus para todos, mais que vencedores em todas as áreas em Cristo Jesus. Que nesta manhã que possam ser todos alcançados pela sua misericórdia e pelas suas bênçãos. E que as bênçãos do céu, porque segundo a Bíblia, conforme dizem em Deuteronômio, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje para os guardares e fazeres, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Portanto, nesta manhã, que possamos ser todos alcançados pelas suas bênçãos, porque é Ele que determina a bênção que venha ter connosco. Por vezes nós caímos no erro, andamos à procura de uma vida melhor para a nossa casa, para a nossa família, e esqueçamos do mais importante, conforme a Bíblia diz, em Mateus 6, no versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, porque as demais coisas, ou seja, todas as coisas os gentios também procuram. E ele diz, olha para as aves do céu, elas não semeiam nem cegam, e Deus as alimenta. Não tereis vós muito mais valor? Quando nós caímos no erro de andar atrás da bênção, em vez de fazermos a vontade do Pai, porque ao fazermos a vontade do Pai, assim como a Bíblia diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nós temos que ser como crianças. Quando uma criança se porta bem, o pai, para lhe agradar à criança, em forma de recompensa, o que é que vai fazer? Quando a criança se porta bem, o pai lhe dá um benefício, lhe dá um presente, o elogia. Da mesma forma, quando nós ouvimos a voz do Pai, assim como crianças ouvem a voz do Pai, e eles fazem aquilo que o Pai lhes manda fazer, da mesma forma hoje, quando nós ouvimos a voz do Pai, e nós pomos em prática, e ouvimos o que Ele diz, e fazemos cumprir aquilo que Ele nos manda, a Ele diz que a bênção vem ter connosco. Não somos nós que temos que andar atrás da bênção, é a bênção que vem ter connosco. Havia um homem que estava lavando redes e diz que quando alguém se aproxima, esse alguém era Jesus, vinha com uma grande multidão. E diz a Bíblia que Jesus, entrando num dos barcos, e diz que poderia pedir a qualquer um dos outros que vinha com ele, era mais fácil, mas não, ele pediu àquele que estava desesperado, que por suas palavras sabemos que, segundo a Bíblia diz, que quando Jesus lhe disse para ele empurrar o barco, ele empurrou, não abriu a sua boca. E quando acabou de pregar, diz que disse, olha, lançai as vossas redes para pescar. E ele disse de imediato, Senhor, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos. Mas porque tu mandas, como quem diz, porque eu ouvi a tua palavra, porque o que tu disseste se fez luz no meu coração e eu criei nas tuas palavras, vou lançar a rede. Como quem diz, apesar daquilo que eu trabalhar e não ter apanhado nada, porque eu é que sou pescador, tu não és, mas como tiveste uma eloquência de palavra em que encheu o meu coração, eu vou lançar a rede, vou confiar um pouco em ti. E diz que quando fizeram a vontade do Pai e poram em prática aquilo que ele segundo disse para o fazer, a Bíblia diz que eles tiveram que fazer sinal a um dos companheiros para os vir ajudar, porque o barco vinha a pique, ou seja, era tanta quantidade de peixe que tiveram que fazer sinal a outros companheiros para o vir ajudar. E quando trouxeram o barco para a terra, a Bíblia declara que eles deixaram a bênção, deixaram ali a bênção de lado, deixaram os barcos em terra e seguiram Jesus. Então, quando nós fazemos a vontade do Pai, seguimos a Jesus e não olhamos com outro meio, porque havia muita gente que só seguia Jesus por causa do pão e do peixe. Há muita gente que só segue Jesus por causa dos benefícios, mas nós temos que seguir Jesus por aquilo que Ele nos entrega, por aquilo que Ele nos ensina, por aquilo que Ele nos deu. Ele nos ensinou a amar. Por isso a nossa garantia está em Jesus, não na dimensão da fé que nós temos, porque podemos ter, há quem diga que tem uma fé do tamanho disto ou do tamanho daquilo. Aqui ninguém anda a medir quem é que tem mais fé ou quem tem menos fé. A nossa confiança está em Jesus, porque hoje eu posso estar fraco na fé e amanhã posso estar forte. Então vai depender, a minha segurança em Deus vai depender da minha fé. Não, a minha segurança em Deus vai depender daquilo que Ele fez por mim e não daquilo que eu vou fazer por Ele.
porque Ele já pagou o preço por todas as bênçãos. Segundo a Bíblia diz que em Efésios 1:3 diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Abençoou está no passado, significa que já não nos vai abençoar. Ele já abençoou. Aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Então eu, com a minha fé, vou buscar, assim como está uma mesa repleta de tudo o que vocês possam imaginar. O vosso filho, quando vocês preparam a comida toda, ele até pode dizer: pai, passa para mim o sal, e dás-lhe o sal. Mas se ele tiver já 18 anos e começar a chorar para cortares o bife, algo não está correto. O que é que acontece? A criança não foi bem ensinada. Então o pai prepara tudo o que estiver na mesa para os filhos usufruírem. Deus preparou tudo e deu a todas as bênçãos, conforme dizem do Deuteronômio. Então, assim como tu na vida real consegues alcançar alguma coisa e trazeres até a ti, da mesma forma a fé vai buscar as coisas ao mundo do Espírito e atrai até ti a bênção de Deus. Por isso é que Deus diz: e Deus, o bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então é através da fé que eu vou buscar isso. Quando nós ouvimos a voz do Pai, o Pai determina que a bênção esteja connosco. E segundo a Bíblia diz assim: quando nós semeamos algo para a igreja, porque o maior desejo de Deus é que toda a gente se salve e que venha ao conhecimento da palavra de Deus. Esse é o desejo do Pai, que toda a gente se salve e que venha ao conhecimento da sua palavra. Então, se nós sabemos qual é o desejo do Pai, que Ele quer que todos se salvem e que venham ao conhecimento da sua palavra, quando eu e você semeamos algo na sua obra, uma oferta, o nosso dízimo, uma oferta especial, quando nós trazemos o nosso melhor para o Pai vê tudo o que nós semeamos e isso nós vamos escolher, porque segundo a Bíblia, em Mateus 4, versículo 26, diz que o reino dos céus é semelhante a um agricultor. O que é que um agricultor faz primeiramente? Ele não vai lá só colher os frutos. Ele primeiramente prepara a terra. Ele vai lavrar a terra para que possa ficar mole, para que possa tirar as pedras, para que possa tirar todas as raízes que hajam para lá, para que não possam ferir a boa semente. Ele lavra a terra, tira todo o lixo que houver lá e depois é que vai colocar a semente. Ele não vai trazer um travesseiro nem um colchão para ficar a ver se a semente cresce ou não. Ele só tem que semear a semente e regar e não estar preocupado como é que a terra vai frutificar. Não, ele tem que ficar descansado. Ele apenas tem que regar. Se colocar a água de manhã, colocar à tarde, é uma forma de agradecimento. A Bíblia diz que quando nós louvamos a Deus, a Bíblia diz que rios de água viva vão fluir do nosso ser. Quando nós louvamos a Deus, quando nós somos gratos a Deus. A Bíblia diz que rios de água viva vão fluir do nosso ser quando nós adoramos, quando nós lhe servimos. Então, quando nós semeamos algo para o avanço da palavra do Pai, sabemos que o reino dos céus é semelhante ao agricultor. Tudo o que semeamos, colhemos. Então, se nós semeamos para o projeto de Deus, que quer que toda a gente se salve e que venha ao conhecimento da palavra de Deus, Deus também sonda os nossos corações e realiza o desejo segundo for a sua vontade. Por isso, esta é a confiança que nós temos nele, que se lhe pedirmos alguma coisa segundo for a sua vontade, ele nos vai ouvir. E sabemos que nos vai ouvir em tudo o que nós lhe pedimos, isso vamos alcançar. Então, por vezes nós temos desejos do nosso coração, mas quando nós semeamos para o avanço da palavra de Deus, que quer que toda a gente se salve e que venha ao conhecimento da sua palavra, ele olha para nós e vai realizar o desejo do nosso coração. Por isso, meus irmãos, que nesta manhã, que todos possamos ser alcançados pela sua misericórdia e pela sua grandeza, e que hoje tu possas ganhar também alguém para Jesus. Sabemos que hoje é um dia em que nós não temos culto, mas tu próprio hoje podes fazer da tua boca, fazer com que possas ganhar alguém para Jesus. Que da tua boca não saia palavra torpe, a não ser aquela que seja só para promover ou edificar da vida daqueles que a ouvem.
Portanto, meus irmãos, assim como a Bíblia diz, aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu. É que há coisas que nós podemos não ter visto, mas podemos ter ouvido falar. E ele diz, aquilo que o olho não viu, quer dizer que tu nunca vistes, nem nunca ouviste falar, e nem subiu ao coração de nenhum homem, quer dizer que aquilo que tu não vistes, aquilo que tu não ouvistes, nem o teu coração imaginou, são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Tu amas a Deus? Então grandes coisas Deus tem para ti. Mas a Bíblia também diz, aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Por isso é que ele diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou os fluxos sanguíneos. Por isso, meus irmãos, que nesta manhã, que possamos ser todos alcançados pela sua grandeza, pela sua misericórdia, e assim como tu recebeste, também dá, irmão. Tá bom? Deus te abençoe, que sejas atropelado pelas bênçãos espirituais do Pai, que Deus vos abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe.